Olá, meus futuros doutores, colega de classe. Estamos aqui com mais um episódio do Esquenta pro Quero Passar na OAB. Não vou fazer a vozinha que eu sempre faço, perguntando o que é eu quero passar na OAB. Vai ser um evento que eu vou te mostrar, chegar nisso aqui, nessa parada vermelha aqui, que é o sonho de consumo de todos vocês, nos dias 10, 12 e 14 de abril. Que horas? Às 20 horas, horário de Brasília, capital do nosso país. E hoje, o assunto que nós vamos tratar é: Daniel, eu não tenho vontade de estudar para a prova da OAB. Esse eu tô trazendo mais, que não foi nem que eu recebi, porque normalmente se vocês estão aqui, vocês querem estudar. Então, eu tô trazendo de uma experiência minha. Eu já tentei estudar para concurso. Não, isso é normal nosso, né? Ou a gente vai querer ser advogado, ou a gente vai querer ser concursado para ter a tal da estabilidade, e trabalhar, de não trabalhar, de ficar lá de, sei lá, 8 horas até 2 horas da tarde. A vida de tribunal, que tem uns que trabalham demais, defensoria pública, Deus me livre. Eu nunca conseguia sair no meu horário. Mas tem outros que, tipo, o tribunal, que a gente fica... dá pra conversar bastante, dá pra passear. Experiência própria, mas não me cansava. E a questão era... eu pensava, cara, eu tenho vontade de estudar, me esforçar pra caramba, anos e anos, que passar por um concurso de tribunal, assim, é um negócio puxado. Pra ter essa vida aqui, pô, de chegar aqui, bater meu cartão, fazer de conta que eu tô trabalhando, e depois ir pra casa... ganha bem sim, tem essa estabilidade, a tal da estabilidade, que não é bem uma estabilidade, né, mas ganha melhor que a população brasileira, a maior parte. Tem uma vida confortável, pode morar em um bairro melhoradinho, não é rico, mas também não é pobre, classe média alta. E aí eu comecei a perceber que não. Meu pai e minha mãe sempre: meu filho, a melhor coisa do mundo é estudar para um concurso, você vai ser feliz, vai ter sua família e vai morrer. E eu pensava, não sei se é isso que eu quero pra vida, mano. Só que aí quando a gente faz direito, a gente também não tem muita escolha, né? Ou a gente vai ser advogado, ou a gente vai ser isso aí. O advogado é tipo, a vida é bem mais correria, mas eu via mais um lado assim, cara, eu posso empreender nisso, né? E eu preferia dar uma empreendida do que ficar nessa vida que pra mim era muito medíocre. Medíocre quer dizer mediana, então na média de um servidor público, do que ficar parado assim, tipo, lá dentro, só apertando meus botãozinhos. Às vezes até hoje, pra não falar que tipo, eu tô condenando o serviço público, não. Porque até hoje, às vezes eu penso assim, pô, mas pelo outro lado é legal também. Eu me amarro em fazer esporte físico, me amarro em viajar pra caramba. Então eu saberia quanto eu ganhava, eu poderia fazer uma poupança legal. E quando eu tivesse minhas férias, eu poderia viajar pra onde eu quisesse, porque eu já sabia quanto eu ganhava, poderia pagar meus suplementos, poderia... coisa que um empreendedor, quando tá iniciando principalmente, ou então no meio, às vezes vem bastante dificuldade, e o dinheiro das tuas férias é engolido por isso. Mas isso é papo para outro assunto. Voltando pro negócio, é a vontade de estudar. E aí eu comecei a estudar para o concurso Tribunal de Justiça do Amazonas aqui em 2019. E eu estudava à noite, virava madrugada, que mal tinha tempo. Eu trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, estudava à noite. E chegava em casa e ainda ia estudar. E foi aí que eu comecei a questionar essas coisas. Pô, será que isso faz sentido pra mim na minha vida? Óbvio que a decisão vem porque eu também tava exausto, né? Eu fiz a prova, fiquei na lista de espera, mas lá pros 3 bilhões... Não, eu acho que eu fiquei entre uns 600 e pouco, mas não chamaram. E depois dessa eu comecei a perceber, não, cara, eu não quero isso. Eu quero tirar minha carteira de advogado. E eu queria muito de me mudar de estado, então isso me proporcionou, porque pra onde eu fui precisava disso, e eu fui dar uma consultoria jurídica, eu só conseguiria falando pra pessoa que eu era advogado. Era quase que um pré-requisito que ela queria. E deu tudo certo. Se eu fosse um concurseiro, eu podia estar empregado hoje, mas quem sabe se eu estaria feliz ou não, isso a gente nunca tem como saber. Mas a questão é, vocês têm em mente se é isso mesmo que vocês querem? Porque nada vale a pena se vocês ficarem estudando 3 meses, 6 meses, 1 ano, pra um troço que tu não faz, que não faz sentido pra tua vida, cara. Tu não quer ir pra fórum, tu não quer ficar atendendo pessoas, tu não quer ajudar a mudar elas de vida de pessoas, tá tudo bem, pô. Tá tudo bem, não faz mal admitir isso. Às vezes a gente é mais individualista, a gente quer o dinheiro, pô, e tá ótimo. Um concurso público pode ser mais pra ti do que advocacia, porque tem que ter o amor à profissão. Ou então, às vezes, até no nicho da advocacia, mas algo que seja mais de escritório. Me fugiu o nome agora, mas tipo, trabalhar mais em um ambiente que envolva burocracia de empresas, tá aí mais um caminho pra ti. Mas a questão é, tu quer isso? Tu quer pagar esse preço? Porque, às vezes, por muita pressão social mesmo, família, quando a gente é novinho, assim, pai e mãe têm um poder muito grande sobre a gente. E os meus nunca se influenciaram nisso. De falar, não, tu tem que ser advogado e tal. Meu pai sempre falava assim, que ele queria que eu formasse direito, porque direito dava muita oportunidade. E foi por isso que eu cursei também. Mas ele nunca falou, você tem que estudar pra OAB. Eles falam muito pra concurso, mas também aceitam que eu não curto. E minha irmã já gosta. Mas vocês, em primeiro lugar de tudo, botar a cabecinha do travesseiro de vocês e pensar, cara, eu tenho vontade de estudar pra isso? Porque isso pode ser uma das respostas pra essa tua não vontade de estudar. Já pensou tu acordar de manhã todo dia e falar, cara, que inferno ter que estudar de novo pra essa prova dessa OAB? Isso pode ser porque tu não quer ser advogado e tu acha um inferno, porque tu tá fazendo algo que não vai te servir de nada. Então, era o conselho que eu te daria. Se tua resposta for não, mano, vaza. Não tem por que tu ser advogado não, mano. Não tem necessidade de tu passar por esse
por esse martírio contigo mesmo. É muito simples. Cara, se tu formou em direito, tu é bacharel, tem muitos e muitos outros tipos de jeito da gente conseguir dinheiro. Até prestando consultoria, oferecendo os próprios conhecimentos jurídicos mesmo, porque pra te dar uma assessoria tu não tem que ser advogado. Tu não vai, tu pode prestar contas extrajudiciais e tem muitas e muitas coisas. Vocês devem saber mais que eu, porque eu tô focado mais na minha área. Mas esse é o primeiro ponto. Também tem um ponto que eu tava ouvindo muito, eu gosto muito de estudar sobre neurociência, eu escuto podcast e um monte de coisa. E às vezes isso é algo até clínico. Então, tu odeia estudar, tu não tem vontade de estudar porque tu pode ter algum déficit de atenção, um TDAH da vida, e que não importa se teu sonho seja o direito. Mas se tu tiver algum defeito, eu não vou falar defeito, se tu tiver alguma anomalia na tua cachola aqui, ó, que muita da gente tem, parece que tipo, cada vez mais as doenças mentais, que chamam de doenças, mas anomalias mentais tá vindo na nossa geração com mais força e força e força. Se tu tiver isso e tu não buscar ajuda, seja uma ajuda psicológica, com um psicólogo, desabafando com ele, e às vezes ele vai te mandar pra um neuro ou um psiquiatra, e o cara vai te mandar tomar remédio, pô, pra te poder controlar isso aí. Porque senão tua vida sempre vai ficar nessa gangorra, pô. A gente usa o exemplo de não ter vontade de estudar, mas pode ser não ter vontade de viver. Então, às vezes tu precisa de uma ajuda de um terceiro. E para muitas pessoas isso é difícil de admitir, às vezes por próprio preconceito da sociedade, por muitas pessoas não entenderem, um remédio eu vou ser taxado de doido, daqui a pouco eu tô no hospício, não sei no que, e isso é a maior besteira, pô, isso é a maior besteira. Fujam desses, ou de pessoas que falam isso pra ti, porque isso é uma palhaçada, uma babaquice, uma coisa desnecessária. Se quando a gente tá doente a gente tem que tomar remédio no corpo, se a gente perde um braço, a gente vai ter que fazer cirurgia, sei lá o que tem que fazer. Se a gente tá gripado, a gente tem que tomar um remédio pra gripe. Se a gente tá com alguma coisa na cabeça, por que não tomar um remédio também? Se for necessário, claro. Isso aí quem vai te falar é o médico, não sou eu. Mas procurem. Se vocês perceberem que a falta de vontade de vocês é algo que vocês não têm força pra controlar ela, às vezes é necessário uma intervenção de um terceiro. Também lembrar que essa dor toda é passageira. Então, o ser humano, a gente normalmente procura ir pra uma zona de conforto. Qual é o ser humano? Me digam, qual é o ser humano que gosta de ficar sendo massacrado, fazendo algo que ele não gosta? Às vezes a gente se acostuma com a coisa ruim, mas isso não quer dizer que a gente goste. Tem muita gente que tem um trabalho que odeia, mas acabou se acostumando com o trabalho porque é o que é o ganha-pão dela e se acostumou na vida de não reclamar e tá tudo bem, e foi Deus que me deu. Mas ela acha que daria um lixo. Só que ela entrou no modo stand-by e tá tudo bem, pô. Então lembre que a prova, esse percurso da prova da OAB, eu não tô falando pra vocês que vai ser tranquilo, que vai ser fofo, que vocês vão ter flores no caminho de vocês, vai ser doloroso, vai ter que dormir mais tarde, vai ficar preocupado, aí teus familiares vão perguntar e tu vai pensar, putz, eu tenho que dar essa resposta pra eles. E o melhor de tudo, tu tem que dar essa resposta pra ti, que tu não tem que se importar com os outros, tem que se importar contigo. Mas lembrar que essa dor toda é passageira, eu chamo de dor, mas a tua OAB é eterna. Então, pra mim perder isso aqui, só se eu fizer uma das infrações do código de ética nosso lá, inclusive vocês têm que estudar, porque cai questão pra caramba disso. Mas isso sempre vai estar contigo. Então, pra um concursado, o cara vai se matar durante 2, 3 anos, mas depois ele é juiz, e se para aquilo é o sonho dele, pro resto da vida ele vai ser um juiz. A não ser que ele quebre alguma coisa do código dele. E por fim, uma dica rápida pra vocês. Se vocês se sente esse martírio mesmo, porra, isso aqui tá machucando, meu Deus, é muito ruim estudar pra prova da OAB, que inferno, ai, OAB do cão. Divide o teu tempo de estudo, por exemplo, tu tem 3 horas por dia pra estudar. E tu achas 3 horas torturantes assim e tal. Tua mente vai trabalhar tanto contra tu, que no final tu vai estar tipo, putz, eu não aguento mais, amanhã eu não quero. Divide isso pra dois blocos no teu dia, até 3 se for o caso. Estuda um pouquinho de manhã quando tua cabeça tá fria. Não deixa chegar nesse estágio de raiva, de querer rasgar o teu vademecum. E aí estuda um pouquinho à tarde, estuda um pouquinho à noite, ou então só tem tempo de manhã e de noite. Acorda um pouquinho mais cedo. Se é muito doloroso assim pra ti, talvez dividindo em 2 blocos, até 3, pode ser algo que vai continuar doendo, mas vai doer menos. É que nem tu tomar uma injeção durante 3 horas. Tu vai tomar uma injeção durante 1 hora, isso não existe, né? Mas é algo que veio na minha mente. Eu nunca sofri disso. O concurso foi muito doloroso, aí depois que passou esse período até hoje, eu não falo pra sempre, né? Mas não tenho vontade de voltar pra aquela vida. Pra mim aquilo ali é uma tortura eterna, tu ter que passar um dia no teu quarto estudando. Essa foi uma dica prática, não sei se vocês vão botar em prática ou não, mas eu acho que diminuiria o cansaço mental de vocês. Então, fica a dica. E se tu não quer ser advogado, vai pra outra coisa, mano, não esquece disso. Volta lá pro início do vídeo, reassiste e fica ouvindo a voz desse cara aqui falando, ó, não quero ser advogado, não quero ser advogado, não quero ser advogado, não vou ser advogado, tá tudo bem, pô, tá tudo bem. Você é cozinheiro, você, o que diabo tu quer ser? Quer ser jogador de futebol? Vai lá. Não esqueçam que no dia 10, 12 e 14 de abril do ano de 2023, às exatas 20 horas, vai ocorrer o evento Quero Passar na OAB. E esse evento tem o intuito de mudar a tua vida, te botar nos caminhos do trilho das pessoas que já conseguiram a aprovação, eu e mais vários outros alunos, mais de 500,
E a gente seguiu esse método. E lá, independente de tu entrar na minha turma ou não, eu vou te mostrar o que eu fiz quando eu tava na minha preparação, coisas que eu errei pra caramba, coisas que eu fiz e que deu muito certo, e que com o passar do tempo eu continuei aprimorando com essas outras turmas que eu tive. Então assiste lá, que é totalmente gratuito, e eu prometo, não prometo tua aprovação, como eu sempre falo, porque se tu não fizer a tua parte, aí, meu amigo, pode comprar o método de quem for, o método do Papa, que tu não vai passar. Mas eu te deixo na cara do gol, se tu fizer tudinho. Aí tu só vai lá e marca as bolinhas na tua prova, e quem sabe, daqui a 6 meses, porque tu vai ter que fazer a segunda fase, né? Vai falar, olha aí, Daniel, porra, obrigado, cara. A Vermelhinha tá comigo agora e eu vou mudar a vida de todo mundo. E é isso que eu quero ver de vocês.